Se você deseja chegar mais longe, se você deseja alcançar resultados melhores, então você vai precisar eliminar da sua vida todo o lixo emocional. Meu nome é Érica Cavalari e no episódio de hoje eu quero ajudar você a eliminar da sua vida todo o lixo emocional, porque é isso que está impedindo você de ter resultados melhores na sua vida. Sabe que coisas como palavras que te magoaram, coisas que falaram ao seu respeito, coisas que talvez tiraram de você, se você não largar tudo isso para trás, talvez você nunca mais consiga se reerguer de um problema. Talvez você nunca mais consiga recuperar o controle da sua vida, se você continuar meditando em coisas que te feriram. Aquilo que você está vendo hoje como um grande desafio, Deus vê como mais um treinamento. Não que seja Ele quem colocou isso na sua vida. Não que seja Ele que esteja permitindo que você passe por isso. Muitas vezes a gente passa por problemas que não queremos por conta dos não que não soubemos dar. Sabia que saber falar não é tão importante quanto também as escolhas que fazemos? É por isso que é importante você saber dizer não para certos tipos de conversa. É por isso que é importante você saber dizer não para certos conteúdos que você assiste. É importante você dizer não para alguns tipos de músicas que você ouve. Por quê? Porque tudo isso está entrando dentro de você e gerando em você uma crença. Sabia que olhos e ouvidos são portas de entrada? Então, tudo que entra no seu ouvido vai descer para o teu coração, vai gerar em você um pensamento, esse pensamento vai criar um sentimento e esse sentimento vai fazer com que você tenha uma atitude correspondente. Por isso que é tão importante a gente cuidar dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, escolher melhor aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, para não acumular lixo emocional. Assim como todo lixo, quanto mais você guarda e acumula, chega uma hora que cheira mal. Se você continuar acumulando lixo, se você continuar acumulando mágoa, se você continuar acumulando rancor, se você continuar remoendo palavras que disseram e que te magoou, isso uma hora vai cheirar mal. E você pode estar pensando, Érica, não é tão fácil esquecer. Não é fácil deixar tudo isso para trás e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E não é fácil mesmo. Tanto é que o perdão, ele não é um sentimento. Você não perdoa as pessoas e aquilo que elas fizeram para você quando você não sente mais nenhuma dor em relação àquilo. Perdão, ela é uma atitude de obediência a Deus. Nós perdoamos porque nós também precisamos do perdão de Deus todos os dias das nossas vidas. A Bíblia fala: perdoe para que o Pai que está no céu também possa perdoar os seus pecados. Então, quando a gente fala de esquecer o passado e deixar para lá tudo aquilo que te fizeram, nós estamos falando de você se dar a oportunidade de ter uma vida melhor. Pensa comigo, o que você ganha remoendo coisas que dói? O que você ganha remoendo palavras que uma vez já feriu você? Se essas palavras feriu você uma vez, você concorda comigo que toda vez que você volta lá e começa a lembrar de novo e a lembrar de novo, você vai ficar cada vez mais ferida? Você vai ficar cada vez mais machucada? Eu sempre digo, você não tem controle sobre aquilo que fazem para você. As atitudes das pessoas não tá no nosso poder controlar. Mas como nós vamos reagir às atitudes dela, isso está sobre o nosso poder controlar. Então, hoje eu quero convidar você a começar a limpar a sua mente, o seu coração, de coisas que hoje estão sendo a trava na sua vida. Coisas que talvez estejam impedindo você de enxergar um caminho melhor. Sabe, não existe uma faculdade, eu aprendi isso com o Thiago Brunet. Quando eu fui aluna do curso dele de inteligência emocional e através de vários outros cursos que eu fiz com ele é uma pessoa que eu admiro muito, que me ensinou muito. E eu aprendi com ele isso, que não existe uma faculdade
Não existe uma faculdade onde você vai lá aprender a controlar as suas emoções. Mas é tão importante você controlar as suas emoções, porque você vai ter que lidar com elas o resto da sua vida. E quanto antes você aprender a lidar com elas, mais rápido você vai começar a eliminar problemas da sua vida. Mais rápido você vai começar a ser uma pessoa melhor. Assim como tudo na sua vida, é preciso treinamento. Para você ser uma pessoa melhor, você vai precisar treinar. Você já reparou que a gente nem precisa treinar muito para ser uma pessoa ruim? Para falar aquilo que vem na cabeça, né? Palavras que a gente solta e que depois a gente se arrepende. Não precisa de treino para você poder brigar, para você poder xingar, para você falar coisas que ferem os outros. Para isso não precisa de treino. Mas se você quiser ser uma esposa melhor, sim, você vai precisar treinar e muito. Se você quiser ser uma mãe melhor, sim, você vai precisar treinar e muito. Se você quiser ser uma pessoa melhor para os outros, para quem convive com você na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, sim, você vai precisar treinar e muito. Mas sabe, quanto mais você intensifica esse treinamento, mais longe você vai chegar em relação aos seus objetivos pessoais. Quanto mais você intensifica os seus treinamentos, mais longe você vai chegar. E eu quero contar para você a parábola do filho pródigo. Por que eu quero usar essa parábola com você? Porque a gente só chega em lugares quando a gente entende que o problema é nosso. Você só consegue resolver aquilo que você assume o controle. Aquilo que você pensa assim, tá bom, vai, isso é problema meu. Se isso é problema meu, então sim, eu posso resolver. Quando você assume o teu papel, quando você assume a culpa diante de uma situação, você tem chances de mais rápido sair dali. Quando você assume a sua responsabilidade dentro dessa situação que você está passando, você consegue ver a saída. E às vezes você pode estar pensando, Érica, mas eu não escolhi passar por isso. Érica, mas a culpa não é minha. Tá, mas a gente também não consegue mudar o outro. É isso que a gente precisa pôr na nossa cabeça. A gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a si mesma. A gente não tem controle sobre a vida das pessoas, a gente não tem controle sobre o emocional das pessoas, a gente não tem controle sobre as atitudes das pessoas, mas nós temos controle sobre as nossas emoções e nós temos o controle sobre as nossas atitudes. Então, olha que libertador você pensar assim, tá, então se o problema é meu, então sim, eu posso resolver. A Bíblia, quando conta a parábola do filho pródigo, ele exigiu a herança do pai dele antes do tempo. Ele pegou o dinheiro do pai dele e falou, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou viver a minha vida. E ele, vamos trazer para a minha versão amplificada, traduzindo para a minha versão, e ele caiu na gandaia. Né? E ele pegou aquele dinheiro e ele foi ser feliz, ele foi viver a vida do jeito que ele acreditava ser melhor, ser mais divertida. Até que chegou um determinado momento, alguns anos depois, esse dinheiro acabou. Você já conhece alguma história assim? Eu já vi muitas histórias parecidas, né? Baseado em história real, eu já vi muitas pessoas passar por isso. O dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, a Bíblia conta que esse filho chegou a um ponto dele desejar comer a lavagem dos porcos. Ele começou a ficar numa situação tão difícil, tão desafiadora, que ele olhou para a comida dos porcos e ele começou a desejar aquela comida, a querer comer aquilo, por conta da fome que ele estava passando naquele momento. Foi quando ele começou a se lembrar que os empregados do pai dele comiam muito bem. Que até os empregados do pai dele eram bem tratados, eram bem alimentados. E nesse momento ele assumiu a culpa. Aí você pode pensar, mas também, né, Érica? Poxa, ele era culpado mesmo. Mas ele poderia ter também se justificado e falado assim, poxa, era meu dinheiro, era minha herança, eu só investi mal.
Mas não, quando ele reconheceu o erro e quando ele assumiu a culpa, ele tomou o controle da situação. Quando ele tomou o controle da situação e ele entendeu que o único culpado era ele teve que tomar uma atitude. E ele começou a ver a saída, ele começou a ver as decisões que ele poderia tomar para solucionar a vida dele. Então, o que ele fez? Vou voltar para a casa do meu pai. E vou pedir para que meu pai me aceite, pelo menos como um dos seus empregados. Se ele me aceitar como um dos seus empregados, pronto, eu já vou estar vivendo muito melhor do que o que eu estou vivendo agora. E ele então voltou. Se você não conhece a história, ele foi recebido pelo pai de braços abertos. O pai fez uma festa, comemorou a volta do filho e tudo ficou bem. Mas as coisas só terminaram bem porque esse filho teve a humildade de reconhecer aonde ele errou, refazer o caminho, retomar o caminho e ter atitudes diferentes. Que uma das atitudes foi pedir perdão, uma das atitudes dele foi falar: pai, eu reconheço que eu errei. Quando Eva comeu o fruto proibido e Deus chega no jardim e fala para Adão: o que aconteceu? Adão fala assim: foi a mulher que tu me deu. Ou seja, Adão rapidamente se vitimiza e fala para Deus: a culpa é sua. Você que me deu essa mulher, agora essa mulher fez eu comer esse fruto, olha aí onde chegamos. Eu imagino como poderia ter sido a história se Adão tivesse dito: Senhor, me perdoa. Eu pequei contra ti. Eu quebrei uma regra, mas eu assumo o meu erro e peço que o Senhor me perdoe. Eu não sei, mas eu imagino como seria diferente essa história, como essa história poderia ter tomado um rumo diferente. Então, quando Adão fala: foi a mulher que tu me deu, a mulher por si já fala: não foi eu não, foi a cobra. Então, desde o princípio, as pessoas aprenderam a se colocar num papel de vítima e apontar um culpado para a situação. Mas quando a gente aponta um culpado para a situação, nós estamos também tirando toda e qualquer possibilidade de corrigir o erro. Nós estamos tirando das nossas mãos a oportunidade da gente recalcular a rota. Tem algumas frases que eu quero falar para você, quero que você medite nelas. São frases que não são minhas, mas que me ajudaram a entender muita coisa quando eu precisei retomar a minha vida, quando eu precisei recalcular a rota da minha vida. Uma delas é: se você passar pelo problema e não aprender, é certo que vai cometer ele de novo. Quando a gente passa por um problema, a gente precisa aprender com o problema. Por que muitas pessoas vivem um círculo vicioso? Você já conheceu pessoas que, por exemplo, ela se endivida, daí ela ganha dinheiro, paga a conta. Daqui a pouco ela se endivida de novo, ganha dinheiro, paga as contas. Daqui a pouco ela tá endividada de novo. Por quê? Não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa quer viver essa vida, mas é porque de alguma forma, por alguma razão, ela não aprendeu ainda com aquela situação. Ela está vivendo aquela situação em uma rotina, mas ela ainda não aprendeu com a situação. Então, quando você não aprende com a situação, certamente você vai cometer aqueles erros de novo e de novo e de novo. E quando você não vai mais cometer esses erros? Quando você aprender com a situação, quando você olhar para o problema e falar: peraí, essa é a minha oportunidade. O que eu preciso aprender para não cometer mais os mesmos erros? Quais foram as atitudes que me fizeram chegar até esse problema? E qual atitude eu poderia mudar se eu pudesse voltar no tempo? Quais atitudes eu teria diferente para evitar esse problema? Então, quando a gente começa a olhar, eu gosto de uma frase que fala assim, ó: uma pergunta abre a mente e uma afirmação fecha a mente. Então, olha a diferença. Quando você fala assim:
o que eu posso fazer para resolver esse problema? O que eu posso fazer para não cometer esse mesmo erro de novo e de novo? Você está fazendo uma pergunta. Então, quando você faz uma pergunta, o teu cérebro sente a obrigação de trazer uma solução, de trazer uma resposta para você. E é aí que vem a saída. É assim que você enxerga por onde você precisa ir. Agora, quando você começa a trabalhar com afirmações, coisas do tipo, tá vendo? Olha aí, de novo, tudo acontece comigo. Aí, ó, eu não tenho sorte mesmo. Ah lá, de novo, quando você começa a afirmar, você não está dando ao teu cérebro a tarefa de te ajudar a encontrar uma solução. E é por isso que muitas pessoas vivem esse círculo vicioso. Dentro da mentoria individual, eu gosto de trabalhar ferramentas que faz com que as pessoas identifiquem as crenças do passado, coisas que ela viu, ouviu e sentiu lá na infância, que tá fazendo com que ela viva esse círculo vicioso na sua vida atual. Tudo isso tem a ver com o seu passado. Tem outra frase que eu gosto muito que fala assim, ó: diante do problema, você pode sair como um mestre ou uma eterna reclamona. Se vitimizar não agrada a Deus. Então, quando acontece um problema, você pode sair dali como um mestre. O que é sair como um mestre? É você aprender tanto com um problema que você chega num nível de poder ensinar como outras pessoas podem fazer para sair dali. Eu brinco nas mentorias com as minhas alunas e falo assim, ó, eu sei 2 caminhos. Eu sei ensinar você a ir para falência e sei te ensinar a sair de lá. Qual você quer? Eu sei ensinar você a se tornar uma vítima de toda e qualquer situação e sei ensinar você a ser protagonista da sua história. Qual você quer? Por que que eu sei ensinar? Porque eu vivi as duas maneiras. Eu vivi as duas coisas. Eu sei o que eu fiz para chegar à falência. Eu aprendi com o erro. Então eu pensei, eu não digo nunca mais, mas nem tão já. Nem tão cedo eu vou cometer o mesmo erro de novo. Posso errar, como todos estamos sujeitos a erros, mas não o mesmo erro. Porque quando eu aprendo com o meu erro, eu não cometo o mesmo erro de novo. Eu posso errar em coisas diferentes. Mas se você se permitir aprender com o erro, o que eu preciso aprender com isso? Você sai desse problema como um mestre no assunto. Você pode ser aquela pessoa que vai estender a mão e vai ajudar outras pessoas a sair dali também. Por quê? Porque você se permitiu passar pelo processo como uma boa aluna e não como uma vítima da circunstância. E não encontrando um culpado para aquela situação. Lembre-se, nós não conseguimos mudar a vida de ninguém. Nós não temos o controle sobre o emocional e as atitudes de ninguém. Mas nós temos o controle sobre a nossa vida emocional e sobre as atitudes que a gente vai tomar. Então, não deixe com que lixo emocional se instale na sua mente. Porque se você não limpar isso logo, se você não eliminar essa sujeira da sua vida logo, uma hora isso vai cheirar mal. E quando isso começar a cheirar mal, talvez nem você mesma vai suportar. Tem outra frase que diz assim, ó: o que você vê como um desafio, como um problema, Deus vê como um treinamento. Eu falei isso no início do vídeo. Aquilo que você vê como um problema, como um desafio, Deus só vê como uma oportunidade de você crescer. Afinal de contas, como é que aprenderíamos a ser pessoas mais fortes se não existisse nenhum desafio na nossa vida? Como é que aprenderíamos a ser pessoas mais assertivas? Como é que aprenderíamos a agir em sabedoria, ter cautela, a se tornar pessoas maduras e mais fortes se não existisse nenhum problema na nossa vida? Então, entenda, nós aprendemos mediante os problemas. Os problemas nada mais são que uma grande oportunidade de você aprender
com eles. E os problemas, eles não vieram para parar você. Você que escolhe ficar parada diante deles. Se você ficar parada diante do seu problema, ele vai crescer, crescer e crescer, e ele vai se tornar cada vez maior. E você vai começar a se sentir cada vez mais pequena, cada vez inferior a ele. Então, aí sim, você vai começar a ver aquele problema como algo impossível de se resolver. Grava uma frase que eu aprendi que foi libertadora para mim. Só fica na sua vida aquilo que você permite. Na sua vida, só fica aquilo que você permite. Aquilo que você não permite, não fica na sua vida. Quando a Bíblia fala sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, a Bíblia está falando sobre o seu sentimento. Quando a Bíblia fala sobre coração, todas as vezes que está escrito coração na Bíblia, está falando sobre os nossos sentimentos. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde os seus sentimentos. Não deixa com que palavras criem raiz em você, palavras que te magoaram, atitudes que te feriram. Não permita que isso crie raiz na sua vida. Não permita que isso se instale na sua vida. Arranca esse lixo. Faz uma faxina hoje mesmo na sua cabeça. Faz uma faxina hoje mesmo no seu coração e comece a remover tudo aquilo que está te fazendo mal. Comece a liberar perdão diante de uma atitude, não de um sentimento. Mas você pode abrir a boca e dizer: eu perdoo. Por quê? Porque a pessoa merece? Não, mas é porque eu mereço. Eu mereço ser perdoada. Eu mereço viver uma vida próspera. Eu mereço correr a carreira que Deus tem para mim. Eu mereço comer e beber o melhor dessa terra. Eu mereço viver uma vida em abundância, porque Jesus falou: eu vim para que tenham vidas e a tenham em abundância. Então eu mereço, e além de eu merecer, eu também preciso do perdão de Deus. Quando? Todos os dias. Imagina Deus hoje olhando para você e falando assim: olha, eu vou te perdoar, quando você também aprender a liberar perdão. É o que a Bíblia diz. Então, libere perdão como uma atitude. Talvez você vai lembrar e vai doer. Você vai lembrar e vai doer. Mas ainda assim você pode abrir a boca e falar assim: isso não vai me ferir mais, porque hoje eu libero perdão. Hoje eu decido tirar todo o lixo emocional da minha vida. Hoje eu decido viver uma vida em paz. Hoje eu decido planejar a minha vida e ser autora da minha história. Então, de agora em diante, eu vou me projetar para começar a colocar dentro de mim aquilo que eu posso consumir e tirar um bom aproveito disso. Só deixe entrar e ficar aquilo que vai fazer você prosperar, aquilo que vai fazer de você uma pessoa melhor. É que nem uma geladeira, eu falei isso para uma aluna de mentoria. É que nem uma geladeira. Imagine uma geladeira na sua casa. Se você encher essa geladeira de doce, de refrigerantes, de bobeira, quando der fome, você vai abrir a geladeira e você vai comer todas aquelas coisas que estão ali. São boas, mas o que elas vão fazer com a sua saúde? Não vai ser coisa boa, concorda? Agora, se você abastece a geladeira de fruta, verdura, legumes, coisas que vão fazer bem para a sua saúde, quando você tiver fome, for lá e acessar essas coisas saudáveis, você vai matar a fome e vai também cuidar da sua saúde. Assim é o nosso emocional. Se você armazenar mágoa, falta de perdão, se você começar a ficar relembrando, revivendo situações que não te fazem bem, você tá se enchendo de lixo, se enchendo de coisas ruins. Então, o que você vai fazer? Quando chegar o dia da opressão, o dia mal, você vai acessar essas coisas que estão te fazendo mal. Agora, se você começa a ouvir a palavra, se você começa a meditar na palavra, se você começa a dizer coisas positivas, se você começa a filtrar o que entra por aqui e por aqui, se você começa a ser uma pessoa que cuida das palavras que saem da sua boca, você vai estar se enchendo de coisas que vai te fortalecer. Quando a opressão chegar, quando o dia mal chegar, você vai acessar as ferramentas que vai fazer você superar esse dia mal. Então, cuide de você.
Cuide da sua mente. Eu espero que esse conteúdo tenha alcançado seu coração. E se de alguma forma isso te ajudou, então curte aqui esse vídeo, deixa o seu comentário, que vai ser com muita alegria que eu vou responder você. E se inscreva no canal, porque é por você que esse canal existe. Então participe. Até a próxima.